Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o meu Dendrobium nobile. Eu vim questionar, na verdade, junto com vocês, se os dendróbios realmente perdem suas folhas, se eles descartam suas folhas, porque a gente vê na internet as pessoas mostrando os dendróbios sem nenhuma folha e a pessoa fala assim: olha, é natural o dendróbio perder suas folhas, mas será que é mesmo, gente? Eu vou mostrar para vocês o meu outro dendróbio, para vocês verem quantas folhas ele tem depois de 3 anos de replante. Estou aqui com o meu dendróbio, gente, olha só a quantidade de folhas que esse dendróbio mantém depois de 3 anos de cultivo. Olha aí, pessoal, os bulbos cheios de folhas. Olha esse aqui que vai florescer. Então, quais são as razões por que o dendróbio acaba perdendo suas folhas? A primeira razão, gente, é a picada de lesmas e caramujos. O que esses animais fazem? Eles picam a folha do dendróbio, ela fica amarela, e aí, conforme você vai regando, você acelera o apodrecimento dessa folha. E aí ela descarta. Só que a lesma e o caramujo, ela não vai picar só uma folha, ela vai picar várias folhas. Então, o seu dendróbio acaba ficando sem nenhuma folha, acaba apodrecendo todas as folhas. Então, como que você vai evitar isso? Colocando os lesmicidas no substrato. O dendróbio também precisa de lesmicidas. Apesar de ser uma orquídea um pouquinho mais resistente e de folha mais durinha, né, que não é tão apreciada assim pelos caramujos e lesmas, mas mesmo assim ele sofre ataque desses animais sim. Então precisa colocar os lesmicidas no substrato. O segundo motivo da perda de folhas do dendróbio é a falta de rega. Pessoal, vocês podem observar que nos vídeos que a gente vê, as pessoas mostram os dendróbios com uns bulbos bem fininhos, ou seja, são bulbos que quase não tem nenhuma reserva de água, porque as pessoas acham que você não precisa regar o dendróbio, mas precisa sim, gente. Se você quer um dendróbio saudável, você precisa regar ele e manter os bulbos gordinhos. Olha só, esses bulbos aqui sem folhas estão bem gordinhos porque eu rego ele. É lógico que a rega não vai ser tão frequente como é nas phalaenopsis, mas também ele precisa de rega. Se você não regar o seu dendróbio, as raízes vão encolher e ele não vai conseguir captar água. Conforme você vai mantendo aqueles bulbos bem fininhos e sem rega, ele vai começar a descartar as folhas. E ele começa a descartar, gente, começando pelas folhas de base, aqui de baixo. Aí vai amarelando, 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 até um ponto que o bulbo fica sem folha nenhuma, igual esses daqui. Esses bulbos aqui sem folha, gente, eles já vieram assim, sem as folhas, mas os que vieram com folha, elas continuam aqui, ó, super saudáveis. O terceiro motivo para a perda de folha do dendróbio é o excesso de rega. Então, aquelas pessoas que regam os dendróbios com mangueira todos os dias, né, a folha começa a receber água todos os dias e acaba apodrecendo. Então, existe uma saturação de água que a planta não aguenta e acaba amarelando e acaba perdendo a folha. O quarto motivo de perda de folhas do dendróbio é o excesso de sol. O dendróbio, pessoal, sendo uma orquídea epífita, uma orquídea que vegeta embaixo de árvores, como a phalaenopsis, não faz sentido as pessoas colocarem o dendróbio em sol pleno ou nesse excesso de luminosidade que a gente escuta na internet. O dendróbio precisa de uma meia sombra, tá? Por quê? Porque as folhas dele, gente, são folhas delicadas e que elas queimam no sol, igual as phalaenopsis. Ele é um pouquinho mais resistente, mas ele também queima no sol. Então, não pode colocar o dendróbio no sol. Ele vai ficar todo amarelado, pessoal, vai ficar feio, vai ficar com perda de folhas, as folhas vão queimar, vão cair. Conforme você vai regando, as folhas vão apodrecer porque elas estão queimadas.
E aí você vai ter um dendróbio sem folha nenhuma, só cheio de bulbos. Tudo bem, o dendróbio vai florescer nos bulbos sem folha, mas fica uma planta feia, gente, entendeu? Você vai perder a folha do dendróbio por causa de queimadura, uma bobagem. Então, assim, gente, observem suas plantas. Se a planta é epífita, a planta não tolera excesso de sol. Coloquem o seu dendróbio para vegetar na meia sombra, que ele vai ficar com esse verde bonito, gente. A gente vê aí os dendróbios na internet, todo amarelado, saturado. É uma planta que não aguenta mais tomar sol, né? E as pessoas não percebem isso, né? E as pessoas falam, olha, põe no sol, não pode, planta epífita. Então, gente, queimadura de folha é o quarto motivo para você ter perda de folhas do seu dendróbio. E o pior ainda, para ele ficar seco, para ele ficar com bulbo fino e para ele ficar todo amarelado. Tá? Então, o lugar do Dendrobium nobile, sendo epífita, é na meia sombra. Um sol de leve pela manhã, ou um sol filtrado, ou um sol do fim de dia. Mas não sol pleno, gente. Sol pleno não é para o Dendrobium. O quinto motivo da perda de folha dos seus dendróbios é todos esses conjuntos de coisas. É quando essas coisas acontecem todas juntas. Então, assim, você tem caramujo, você tem lesma, a pessoa rega demais, a pessoa rega de menos, a pessoa põe no sol. Então, assim, você vê uns dendróbios na internet, gente, muito sofridos, tá? A planta tá falando, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E a pessoa tá insistindo naquele cultivo. Então, assim, observe suas plantas, gente. Todos esses motivos juntos são aquele motivo fatal. Porque o dendróbio, na verdade, ele só se mantém vivo porque ele tem essas reservas de água. Porque senão, gente, com qualquer um desses motivos que eu citei aqui, nenhuma planta aguenta. Qualquer um desses motivos que eu citei aqui, as phalaenopsis, elas morrem. Então, assim, o dendróbio também precisa de cuidados. Então, prestem atenção no seu dendróbio, tá? Se ele tá perdendo folha, gente, preste atenção, porque não é normal, não é natural. Eu tô mostrando aqui para vocês esse dendróbio aqui, cheio de folhas. Então, dá para ver que o dendróbio não perde suas folhas naturalmente. Ele está com algum problema, ok? Então, pessoal, foi essa a dica de hoje. Eu espero que vocês consigam cultivar direitinho seus dendróbios e que eles fiquem bem altos e bonitos e cheios de folhas e cheios de flores, tá bom? Então, foi essa a dica. Obrigada e até a próxima.